Caros amigos, muito bom dia, muito bom dia. Estou parecendo o Ricardo Melo, né? Muito bom dia, bom Bom dia, bom dia, bom dia! dia. É a Ricardo pílula do Melo, o Evangelho. Ricardo Melo é demais, né, gente? Um abraço para todo mundo, bom dia a todos. Deixa eu posicionar melhor a câmera aqui para não ficar mostrando a nossa porta lateral ali. E aí, todo mundo bem? Que Jesus nos abençoe nessa manhã maravilhosa de mais uma oportunidade da gente se encontrar aqui hoje em um dia diferente do habitual. Ao longo aí de 4 anos, nós realizamos o chamado culto do Evangelho no Lar, fazendo as leituras do Evangelho e as reflexões. E hoje a gente vem aqui bater um papo com vocês, trocar uma ideia aí de uma horinha, falando dos benefícios disso, contando algumas experiências nossas, particulares aqui, das experimentações que a gente teve, a gente tem ao longo dessa jornada aí de fazer o Evangelho no Lar na casa das pessoas, enfim, fazer na nossa casa. Enfim, tem muita história para contar aí, viu, gente? Dá para escrever um livro quase. Um livro não muito grosso, não, né? Porque a gente não tem muita experiência também de vida assim. Eu aí tô com 22 anos de idade, a Estela tá com 19, então Então, nós somos novinhos, então. Mas brincadeiras à parte, eu dou meu bom dia para vocês, dizendo que estou muito contente de estar aqui nessa semana tão especial, semana de Natal. Aí mais daqui 2 dias, né? 3 dias, temos o Natal aí, o nascimento do nosso Mestre Jesus entre nós. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. E te convido a vir conosco nessa manhã, falando desse assunto. Vou até colocar aqui hoje, coloquei o bannerzinho aqui. Evangelho no Lar, uma luz em nossa casa. A gente criou criamos essa temática aí, esse título, e a gente convida você a vir conosco nas reflexões em torno desse tema. Muito bom dia a você que está aí pela primeira vez, você que está conosco aí já há bastante tempo, e o bom dia da Estela para nós. bom dia! Que gostoso fechar a sequência de um evangelho inteirinho lido juntos aqui. Muitas pessoas entraram no privado nosso semana passada, comentando: olha, eu não falei nada lá, mas a gente estava com vocês desde o início. Quer É. dizer, eles viram a Livinha assim, bebê. Pessoal, é uma satisfação muito grande poder estudar o Evangelho de uma maneira tão clara. Todas as outras encarnações, com certeza, nós tivemos notícia do Cristo, e nessas notícias, às vezes, nós fomos até contra, mas a clareza em que a doutrina espírita nos apresenta o Jesus, nosso irmão, o Deus, nosso Pai, o entendimento de um bom convívio com amor e respeito, é tão grande que não tem como não se sentir privilegiado e muito grato. E ainda com a presença de vocês, é satisfação demais. Olha, hoje, o que eu e o Oceano nós vamos pedir, e a gente vai bater um papo aqui, né? Nós vamos tentar convencer vocês a acender essa luz do Evangelho no lar de vocês com algumas histórias, com alguma compreensão que já adquirimos. A gente pede para vocês até formularem perguntas, dúvidas sobre como fazer, como estudar, e principalmente as pessoas que dizem assim: olha, e se eu assistir o programa de vocês lá, o Evangelho no Lar, já tá bom para minha família? Nós vamos explicar sobre isso também, tá? Então, peço que vocês se mantenham firmes aí, porque a dúvida de um vai ser a dúvida de outro, o esclarecimento para um vai ser o esclarecimento para outro, assim como para o nosso coração também. E vai ser uma satisfação muito grande estar aqui junto mais um dia falando sobre isso. Um beijo no coração de todos. Mentalizem aí as pessoas na hora da prece que vocês querem, que estão sabendo que estão com Covid ou alguma enfermidade física e moral, que a gente vai fazer uma prece daquelas estilo Natal, assim, ó, para chegar no coração e na família que está sofrendo esse problema, tá bom? Gente, vamos à nossa prece então, para a gente dar início a esse bate-papo hoje bem tranquilo, bem agradável aqui. Se alguém tiver dúvidas sobre o Evangelho, nós estamos aqui para responder. Vamos ficar aqui até umas 9h10 por aqui, mais ou menos uns 50 minutos aqui. Sejam bem-vindos. Vamos à prece da Estela. Cleusa Mello, que entrou agora de Porto Alegre, um abraço. Pessoal que vai nos assistir depois, assim como minha grande amiga, querida, maravilhosa Gláucia Santos. Marcelo A Almeida, Marcela Almeida entrou agora também, o a teacher. Laísa.
Teacher com a Laís Nosso querido Hotel. Ed César também, nosso querido Edinho. Ah, não acredito que o Edinho tá aqui. Quente, Ele tá Edinho. correndo. Ele tá correndo com o fone no ouvido, só pode. Ei, Edinho, corre 60 km por dia, Edinho. Marlene Dinino, do Rio de Janeiro, que ela nunca consegue comentar e fala assim, olha, vocês não deram bom dia para mim, mas é aquela da bom dia não entra, vai para outro mundo. Ei. É para o buraco negro da internet. Gente, vamos mentalizar agora todas as pessoas que amamos, em especial se você está com alguém frágil na família ou você mesmo, para absorver o máximo possível nesse momento de energias salutares para enviar para essa pessoa. Vamos lá? Trazer a imagem do nosso Mestre Jesus na nossa mente. Amado Mestre, é com muita satisfação que chegamos no Natal de 2020. Um ano tão difícil, Mestre, mas sustentados em vossa fé. A fé que o Senhor nos ensinou. A fé de entender que estamos sob a direção de um Deus Pai, sabendo que não há nenhum inocente, nenhum sofrimento desnecessário. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estar conseguindo atravessar aqui na Terra, para conseguir angariar um pouquinho mais de virtude para o nosso espírito. Ó Senhor, nesse momento em que nosso coração se sente aflito por essa pessoa que vem em nossa mente, um ente querido, um amigo, que ele possa pegar a energia dessa corrente de encarnados e desencarnados e se sentir abraçado, vitalizado. Que sua vida está nas mãos do Pai. Esse é o maior entendimento que a gente pode ter aqui encarnado. Mestre Jesus, abençoe todos os lares, assim como os nossos, que buscam a sua palavra, o seu entendimento. Abençoe os lares em que ainda não tiveram essa oportunidade, que ainda navegam aqui na terra no mar da desesperança e da ignorância de suas palavras. Ó amado Mestre, obrigado por acreditar em nós, estar sempre de vigia, guiando os nossos passos, que possamos ver a sua luz a encaminhar a direção certa de seguir, muitas vezes sabendo que a direção que o Senhor nos encaminha é recuar diante de um revide na fala, é recuar de se sentir vítima, é recuar de ser algoz. Muito obrigado, Mestre, por caminharmos até aqui. Que abençoados sejam nossos irmãos que estão nessa corrente por meio da internet e os irmãos desencarnados também que aqui nos chegam. Muito obrigada, é com gratidão no coração que iniciamos mais um ciclo de vosso Evangelho, com sua permissão, Mestre. Que assim seja. Bom, como de costume, a gente sempre pega um livro para ler e depois o Evangelho que o Oceaner traz e faz a leitura para a gente poder debater. Hoje é um dia atípico, é o dia número 0, será? Hoje é um bate-papo que a gente vai fazer hoje, semana que vem. Sim. Hoje não é o dia número 1, também não é o último. Nós pegamos esse dia que intercalou o último dia e o primeiro que vai começar a semana que vem. Não, daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas, para poder iniciar o Evangelho novamente. Para tentar convencer vocês de que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou pegar aqui para vocês do Oceano, que eu não trouxe o mesmo. O nosso aqui em espiral. Tentar convencer vocês do quanto a abertura desse livro em nosso lar, em nossa residência, é luz para os nossos relacionamentos, para a nossa saúde física e mental. Tirar dúvidas de pessoas que às vezes não querem. A gente está aqui na Rede Amigo Espírita. Então é por isso que a gente apresenta esse livro. Mas se você quiser fazer na Bíblia, não tem problema também.
é que aqui a gente encontra um entendimento mais fácil, certo? E para começar com esses entendimentos, pedimos até que as pessoas nos mandem perguntas aqui sobre como fazer, quando fazer, de que maneira fazer. O Oceander vai contar para nós agora uma história para começar as elucidações em torno dessa maravilha aqui, que é uma lanterna na nossa conduta. E sendo uma lanterna em nossa conduta, é uma lanterna em tudo que acontece na nossa vida aqui encarnada. E quem não precisa de lanterna? Se imagina caminhando no escuro. E como Emmanuel já diz que o Evangelho é luz, é o sol na eternidade, a gente já imagina que precisamos de luz para parar de trombar por aí, não é, Luciana? Pois é. Eu começo contando uma história contada pelo Divaldo Pereira Franco. Tá até no YouTube essa história. Quem quiser ver, eu passo o link depois. Ele, apesar de muita gente fazer questão de tentar dividir o Divaldo do Chico, né? Mas o Divaldo sempre demonstrou muito carinho pelo Chico, gosta muito do Chico, enfim. Sempre fez questão de ressaltar, inclusive no filme do Divaldo, mostra ele dando uma grande ênfase à amizade e o respeito e o carinho que ele tem pelo Chico Xavier. E ele contou essa história que traz para nós vários ensinamentos em torno do culto do Evangelho no lar. Ele conta que quando o Chico era ainda jovem, na cidade de Pedro Leopoldo, terra natal em que ele vivia, que ele nasceu, vizinha ali a Belo Horizonte, o Chico recebeu a notícia bombástica na cidade, que era muito pequena, ou até hoje ela é muito pequena ainda, mas naquela época era menor ainda, isso na década de 40, mais ou menos, de 30, 40, recebeu a notícia de que um rapaz havia sido assassinado. E imagina, crimes assim em cidade pequena são muito incomuns, ainda mais naquela época. E o Chico ficou muito compadecido, muito pesaroso com essa notícia e veio a descobrir que esse rapaz vivia com a mãe. Então ele era filho único e a mãe já viúva, enfim, moravam só os dois. E ele imaginou, como ele conhecia, né, a família, ele imaginou que a mãe estivesse muito triste. E ele foi até a sua residência e lhe ofereceu, dando ali fazendo o seu gesto de compaixão, ele ofereceu que naquele mesmo dia ele pudesse ir na sua residência dessa senhora e fazer o culto do Evangelho no lar, para tentar dissipar sombras e trevas e tristezas que a gente acaba cultivando, que eu acho que num caso desse é inevitável. E a senhora, muito consciente, muito, inclusive espírita, aceitou imediatamente que o Chico, então, fosse até a sua residência. Chegando lá no dia, na hora marcada, vamos imaginar aí naquele mesmo dia, 8 horas da noite, o Chico levou, então, o seu evangelho, pediu que ela colocasse ali uma jarra com água para ser fluidificada, e aí começou a fazer a prece de início. Na hora que terminou a prece, ele ia começar a ler o evangelho, alguém bateu a porta. E a senhora foi atender a porta, e se tratava de uma pessoa em situação de abandono quase, um mendigo, um irmão nosso, em situação de rua, dizendo o seguinte: ó, minha senhora, a senhora não poderia me arrumar alguma coisa para comer, que eu estou com muita fome? E ela falou assim: sim, meu filho, eu posso te arrumar sim, mas nós estamos aqui em busca do pão também espiritual, e nesse momento nós vamos fazer aqui uma leitura do Evangelho. Você não gostaria de participar com a gente aqui? Logo em seguida, nós terminando aqui, é rápido, eu já prometo lhe fazer um lanche aqui, para te saciar. Ele aceitou, meio sem jeito, entrou na residência, ficou ali ao lado, e o Chico lhe cumprimentou, e aí o Chico deu o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos dessa senhora, dessa mãe. Ela abriu aleatoriamente, como a gente recomenda para quem vai fazer o Evangelho no lar, assim, não como nós estamos fazendo aqui de estudar, né? Abrir assim, ó, pega e abre assim, ó. E caiu bem na lição, perdão das ofensas.
E o Chico leu a lição em voz alta, como a gente recomenda, fez a leitura. E aí, na hora de fazer, então, essa contextualização, ou seja, a gente falar o que a gente entendeu da lição, essa mãe com o coração ali rasgado pela saudade, pela dor da perda do filho, começou a fazer a seguinte reflexão: eu tenho certeza que nada acontece por acaso. Meu filho, né, foi morto e sei que deve ter alguma coisa por trás disso. A gente confia na providência divina. E eu digo aqui que eu perdoo a pessoa que fez isso com meu filho. Eu sinto muita dor, mas eu perdoo essa pessoa. Nisso, aquele mendigo arregalou os olhos assim e interrompeu ela imediatamente, fazendo a seguinte pergunta: a senhora é a mãe daquele rapaz que foi assassinado? Ela disse: sim, sou eu sou a mãe dele. Ele falou assim: olha, então eu, nesse momento, me sinto muito aliviado que a senhora já me perdoou, porque fui eu que assassinei o filho da senhora. Eu não sabia que ele morava aqui, enfim, mas já me sinto aliviado e eu digo para a senhora que assim que a senhora me servir esse lanche, que eu estou com muita fome, eu vou imediatamente tentar reparar o meu erro e vou me entregar às autoridades. Eu fico imaginando o clima, como é que deve ter sido, né? De muita emoção, de muito um misto de várias emoções e assim foi feito. Eles terminaram o evangelho, o Chico também fez o seu comentário, fizeram a prece de encerramento. Essa mãe serviu a esse irmão que cometeu o crime, serviu o lanche como ela havia prometido. Ele saiu dali e foi se entregar à polícia. Quando o Chico foi se despedir dela, depois daquele momento extremamente raro e marcante, tanto que está sendo contada essa história aqui no ano 2020, vamos imaginar aí quase, sei lá, 80 anos depois desse fato ter ocorrido, esse espírito desse rapaz que havia sido assassinado se achegou ao Chico dizendo assim, o Chico com a sua mediunidade clarividente, de enxergar os espíritos de maneira muito clara, assim como vocês estão me enxergando aqui, o espírito veio dizer assim: Chico, quero te agradecer muito de você ter vindo aqui na casa da minha mãezinha com essa proposta de fazer o evangelho no lar. Fui eu quem conduzi esse nosso irmão até aqui, para que ele pudesse se redimir do seu erro, para que minha mãe pudesse também ter o seu coração amenizado um pouquinho na sua dor. E agora nós vamos aqui dar encaminhamento a todos os procedimentos seguintes, mas te agradeço muito, Chico. E fica então nessa história a importância da gente resolver problemas que às vezes não vão se resolver. O rapaz não iria voltar mais. Mas as lições que nós podemos extrair de uma história como essa são várias. E eu vou pedir para a Estela citar algumas aqui. E antes de citar, a gente já tem duas perguntas muito interessantes aqui. Façam as dúvidas de vocês aí. Antes de eu citar as histórias, caso não tenha mais perguntas, vocês viram essa do Oceander, que maravilha, né? Realmente um desatar de nós que iria ficar por muitos anos. E foi feito é quase que foi instantâneo, né? Que grandeza dessa senhora. E esse assassino, coitado, não é? Então vamos lá. Olha, você acompanhar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo pela rede Amigo Espírita, tanto comigo, com o Oceander, quanto com as outras pessoas, que é feito nesse horário, 8 horas da manhã, todos os dias, traz luz na sua casa? Sim, é um entendimento. Porém, as histórias que nós contamos, de você fazer o culto do Evangelho no seu lar, é para esclarecer uma dúvida aqui da nossa irmã Patrícia Franco Fernandes, que ela perguntou: por que às vezes tantas turbulências no lar? E o Oceana vai tentar responder de maneira rápida, antes que chegue mais pergunta aqui, que já chegou da Rosana Bertuga também, muito boa.
Então, Patrícia e todos nós que vivemos turbulências no lar. Todos nós. Imagina que se o evangelho no lar é a luz do entendimento do seu espírito, e quando convivem pessoas no lar, quem convive? Convive a Patrícia, aqui convive a Estela, o Oceano. Esse RG, essa identidade sua nessa encarnação, habita aí dentro dessa pessoa um espírito. Então, se ele estiver sem evangelho, o que vai predominar nesse espírito é a mesma pessoa que era antes, o mesmo espírito que era em outras encarnações. E como dizem que estamos na melhor etapa de evolução possível, que a gente não retrocede, então, quanto mais evangelho, quanto mais luz e clareza teu espírito tiver, menos turbulência. Daí o pessoal pode falar assim, não, Estela, mas eu ouvi dizer que muitas casas sofrem uma perturbação espiritual. Alguém que o segue tanto de outra encarnação como dessa mesmo. Começou um vício nessa encarnação, todo viciado tem acompanhantes. Todo desequilíbrio tem um acompanhante. E aí, o que o evangelho vai me ajudar se tiver perturbação espiritual? O evangelho tranca as portas do seu lar na medida, como essa semana mesmo eu escutei o Oceano aconselhar uma pessoa no telefone, e a pessoa disse para nós que ela já está há um tempo, falou, Oceano, mas você mandou eu fazer o evangelho toda semana? Eu estou fazendo, eu estou lendo ele toda semana. Não vai acontecer uma mágica de você ler o evangelho e mudar a sua conduta. E não vai acontecer uma mágica como você ir numa nutricionista, ela te passar um cardápio, você lê o cardápio e você não emagrece, mas gente, eu tô lendo o cardápio da nutricionista toda semana. Eu sei o que fazer, né? Eu sei o que eu devo comer. Por que eu não estou emagrecendo? Você lê o evangelho toda semana, e por que você não está emagrecendo dessas impurezas? Porque eu não estou aplicando na minha vida. Ou muitas vezes eu abro o evangelho, ele me dá uma notícia sobre conduta moral, o que eu faço? Eu penso assim, ainda bem que você anda está fazendo comigo, porque isso aqui serve para ele. O evangelho sempre serve para nós. E quando falamos nós, a mudança tem que partir primeiramente de mim. Mas e ele, a pessoa que vive comigo é quem causa briga? Ninguém briga com parede. Eu sempre gosto de falar isso. Se existe uma turbulência muito grande em seu lar, porque existe um revide. Nesse caso, né, Patrícia? Estou falando de discussão familiar. Ou existe um revide, ou existe um comentário de ciúmes, ou existe o egoísmo, e tudo isso no evangelho ele vai nos esclarecer. Então, se a perturbação, mesmo que seja espiritual, ou uma perturbação assim, tete a tete, poxa, eu não consigo viver bem com o Oceano, ele está sempre brigando comigo, ele está sempre trazendo reclamação, ou ele é ciumento, isso daí é necessidade do evangelho. E aí, só para terminar, para passar para o Oceano, o que acontece quando as pessoas nos procuram com perturbação nível 2? A gente fala assim, olha, você tem que fazer o evangelho. Inclusive, a gente oferece Dina residência de muitas pessoas que não sabem fazer, e a gente ajuda a pessoa a iniciar, e dá, assim, uma medicação de tomar uma vez na semana. Uma vez na semana, você vai pegar 20 minutos do seu tempo e fazer o evangelho. Se forem mais pessoas, um pouquinho mais tempo. Então, imagina. Aí a pessoa passa, ela não usa medicação, essa perturbação que era número 2, ela passa com certeza a ser número 3, número 4, porque vai adquirindo obstáculos que ela não conseguiu transpor ali quando estava nível 2, e agora ela já continuou caminhando, então aparece sempre, eu não sei na vida de vocês, né, Luciano, mas a nossa é assim, pulou um obstáculo, você já está vendo um lá na frente. Ai, Deus me livre, que eu vou fazer evangelho. Esse povo fica falando que tem um monte de obstáculo na vida. Eu não quero obstáculo nenhum, não. São as provas que todo aluno tem para poder passar de ano, passar de bimestre, de semestre, tem provas. Olha a gigantona que a gente está atravessando, chamada Covid-19. Então, se agora a sua casa tem uma perturbação e você não está fazendo, faça. Porque vai ter um momento que vai, assim, vai estar tão grande que eu não vou ter nem entendimento para fazer, eu não vou conseguir ler, porque eu vou ler chorando o evangelho. Luciana, o que você disse para a Patrícia Franco Fernandes sobre isso, que ela perguntou, por que às vezes tantas perturbações no lar? O que o evangelho pode ajudar essa irmã?
Deixa eu só, antes de responder essa pergunta, dizer aqui de uma citação que eu gosto sempre de trazer os elementos doutrinários. E o Chico Xavier escreveu mais de 420 livros. Um deles se chama Temas da Vida. E o Chico psicografou uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Está lá no capítulo 14, página 57 desse livro. Temas da Vida, Dr. Bezerra de Menezes. O tema é o Evangelho no Lar. Sabe o que o Dr. Bezerra de Menezes diz aqui? Tudo isso que a Estela acabou de dizer. É necessário plasmar o ensinamento de Jesus na própria vida, adaptando-se-lhe o sentimento à beleza excelsa. Ou seja, não adianta eu saber, não adianta eu só ler, não adianta eu apenas ter conhecimento. Eu já li umas 80 vezes o Evangelho já, eu sei tudo, de cor e salteado. Se você perguntar o que está escrito na página 229, eu sei o que está escrito lá. Acabou de fazer esse comentário e ia falar mal do vizinho. Pois é. Gente, só isso não é o suficiente. Você ter um conhecimento é ótimo, porque tem muita gente que não tem um conhecimento, sofre a vida inteira, não tem conhecimento. E eu digo um negócio para você, hein? Olha, talvez sofre mais aquele que tem conhecimento, mas não pratica, do que aquele que não tem conhecimento. Talvez, não tenho certeza disso. Vocês me ajudem a refletir sobre isso aí. Fica uma dúvida, uma pergunta que eu faço para a gente mesmo responder. Quem será que sofre mais? Aquele que não sabe, que é ignorante, e óbvio está sofrendo, porque não está sabendo fazer as coisas direito, ou aquele que sabe e não pratica? Me lembrei da história do Eurípides Barçanufo, né? Quando, num sonho, num desdobramento, se encontrou com Jesus chorando, e Jesus disse para ele que chorava não por aqueles que não praticam o evangelho, ou aqueles que não sabem do evangelho, mas aqueles que sabem e não o praticam. Foi muito impactante para Eurípides naquele momento. Essa história aí já é conhecida. Como é que é a pergunta mesmo? Por que tantas vezes tem turbulência no lar? Porque a gente se distancia, viu? Quem que fez a pergunta? Foi a Patrícia. Patrícia. Patrícia, sabe por que tem turbulência no lar? Porque a gente se distancia das coisas do alto. A gente, muitas vezes, de maneira geral, nós, cotidianamente, temos uma vida muito mais ligada e arraigada pelos prazeres mundanos e a gente se distancia das coisas do alto. Quais são essas coisas mundanas? A gente trabalha demais, a gente assiste série demais. E agora, nesse momento de pandemia, eu acho que veio essa pandemia para fazer as pessoas se aproximarem mais, para familiares passarem a conviver mais, porque não era o que estava acontecendo. As pessoas, tinha gente que estava vivendo junto com pessoas dentro da própria casa que as pessoas nem se conheciam praticamente. Eu até contei isso no início da pandemia, um amigo meu brincando disse assim: rapaz, eu descobri que tem um menino lá em casa, lá, eu fui ver meu filho, olha só, nem conhecia ele. É brincadeira, óbvio, né? Mas assim, tem uma brincadeira que tem um fundinho de verdade. Quantos pais não estavam distantes dos filhos? Quantos maridos distantes das esposas e vice-versa? Quantos filhos distantes dos pais? Então, essa despreocupação com essa nossa incumbência de estarmos aqui encarnados para aprender convivência, eu digo para vocês aqui sem medo de errar. Posso contar da minha experiência. 4 anos de estudo de evangelho, isso aqui na Rede Amigo Espírita, aqui no Facebook, na internet, mas nós já terminamos um outro estudo também do evangelho, com amigos nossos que frequentam nossa casa todo domingo. Aliás, nós terminamos foi mais ou menos uns 6 meses atrás, por aí. 6 meses atrás nós terminamos também. Então nós estudamos o evangelho simultaneamente, aqui de terça-feira e domingo à noite também. E eu não tenho dúvida nenhuma que talvez, quando fala talvez fica vago, né? Eu vou falar com certeza, com toda certeza. Nós estamos aqui nesse mundo para aprender convivência. E aí, a gente se perde no meio do caminho, nos enroscos que deveriam ser recursos. Por exemplo, recurso material, recurso financeiro, é óbvio que é muito bom. Só que a gente não pode achar que nós estamos aqui encarnados somente para cultuar essas coisas. Nós estamos aqui para poder aprender a conviver. E o Evangelho todo traz lições de convivência. E aí, quando então eu me distancio da convivência, eu passo a levar uma vida excessivamente material, uma vida muito preocupada com a minha estética,
muito preocupado com o meu status, com o que vão pensar de mim, etc. E aí é onde começam a acontecer os problemas, começam a acontecer discussões, desarmonias, né? E aí, quando a gente descobre que nós estamos aqui encarnados para poder conviver, é o momento em que há esse despertar. Poxa vida, eu acho que eu estou muito distante de tudo, eu preciso então começar a dar valor nisso que vai me salvar, que é esse entendimento renovado, melhorado, de conviver, de saber viver com as pessoas. E aí, um único caminho, um único manual de vida para isso é o Evangelho. E eu volto aqui até a dizer, concordando com o que a Estela falou, não é só o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você aí é praticante de outra crença religiosa, o seu livro sagrado aí, seja ele qual for, traz esses elementos de boas práticas, de boa convivência. E aí, quando você então começa a estudar essas lições, começa então a praticar, como disse aqui o Dr. Bezerra de Menezes, é onde começam os problemas a serem dissipados. Então, respondendo sucintamente, por que surgem problemas na nossa vida? Porque nós estamos nos distanciando das motivações das nossas incumbências enquanto encarnados. Estamos distantes das pessoas, agindo com indiferença, com perseguição, com desdém, vivendo uma vida excessivamente material e pouco espiritual. Ah, mas vida espiritual é vida religiosa? Não necessariamente, não precisa ser religioso. Mas quem já entendeu a espiritualidade, pratica ela em qualquer convenção religiosa que a pessoa esteja aí matriculada. Seja você católico, evangélico, umbandista, budista, muçulmano, seja lá o que for, não importa. Se você tiver entendido, já que você está aqui nesse mundo, para se aperfeiçoar moralmente, no fino trato, com você mesmo e com as pessoas, não haverão mais problemas. Aliás, as dificuldades continuarão, mas você saberá lidar com elas. Certo? Certíssimo. A gente vai tentar responder todas as perguntas que estão aqui. Tem muitas, né? E para esclarecer, de realmente convencer vocês a fazer o evangelho. A Patrícia, que já havia feito uma pergunta, só perguntou que livro a gente indicaria. A gente indica o Evangelho segundo o Espiritismo, que, inclusive, pelo editora Boa Nova, você consegue por R$5, porque é uma decisão deles de levar o evangelho para todo lado. Esse daqui de Espiral, ele é mais caro, você consegue na loja virtual da Rede Amigo Espírita, entrega aí na sua casa. E vamos seguir, então. Uma pergunta que a Rosana Bertuga, nossa amiga querida, com o Carlão fez, muito pertinente também, e eu vou responder rapidinho, que eu sei que o Sandra concorda com isso, para depois já entrar na pergunta da Rúbia Correia Verspelt. A Rosana Bertuga perguntou assim, olha, a gente faz evangelho toda semana e às vezes o debate é tão bom que chega uma hora e às vezes passa. Isso é correto? O que é a indicação dos espíritos para nós? No Evangelho segundo o Espiritismo, no momento do culto do Evangelho no seu lar, os benfeitores que te acompanham adentram o seu lar e mais, às vezes benfeitores de alto escalão, depende do problema em que estamos envolvidos. Esses benfeitores, assim como nós, imagina você não viu uma pessoa que viu falando assim, gente, eu não tenho tempo para nada. Se você não tem tempo para nada, imagina um benfeitor de alto escalão. Então, o indicado, essa pergunta da Rô é fantástica, porque é para muitas pessoas, né, Alciano? Às vezes a gente faz o evangelho e entra em um debate, começa a conversar, faz o evangelho com uma prece, faz o comentário do evangelho. Todos os comentários, se tem uma roda de 2 pessoas, uns 10 minutos cada um, 5 minutos cada um do que entendeu da lição, uma roda de mais, vai diminuindo o tempo. Então, diminui o tempo, todos comentaram, fecha com uma prece, depois continua o debate. Porque se você não fechar com uma prece, às vezes eu não sei, eu nunca li sobre isso, vocês me desculpem, eu só li sobre, fechou o evangelho, eles magnetizam a sua água. Isso daí a gente encontra em várias mensagens de André Luiz mostrando o culto no lar. Mas se a gente não fechar, o espírito fica ali esperando você terminar para eles poderem fluidificar a sua água. Então fecha, fluidificou a água, aí continua o debate, não tem problema, não é? Então, é isso daí, Rô, enxuga mais, faz a prece, depois continua a roda de conversa edificante aí, que é muito bom. A pergunta da Rúbia,
E antes da pergunta, eu tenho que lembrar que o Luciano Praciano escreveu aqui que se a fé sem obra é morta, o estudo sem aplicação também. Né? Que o Sandro estava falando e ele realmente refletiu sobre isso acertadamente, certeiro no espírito. A Valquéria disse que faz o evangelho há muito tempo, 5 anos, e desde que ela começou, transformou a vida dela. A gente tem vontade de gritar para o mundo, né? Gente, transforma o seu lar. Transforma. E aí, entrando na pergunta da Rúbia... O celular aqui também, ó. Principalmente. A Rúbia Correia Verspelt diz que faz o evangelho e mesmo assim tem tribulações. E aí, quando o Oceaner estava falando, ela perguntou assim, Oceaner, mesmo eu fazendo evangelho, chega tribulações. O que a gente fala para ela antes de eu passar para ele? Imagina que nós temos 2 casos específicos sobre pessoas que fazem o evangelho e mesmo assim continuam os problemas. O que é o evangelho no seu lar? É como se fosse realmente uma lanterna. O problema vai deixar de existir? Nós sabemos que quando é um trabalhador no bem, o problema é atenuado. Fazer evangelho no lar, você se torna um trabalhador do bem? Não, você pega ferramentas para se tornar um trabalhador no bem. Então, só de você pegar a ferramenta, você já está trabalhando? Não. Vai atenuar suas faltas, fazer evangelho no lar? Não. Mas o que você vai ter, então, para ter? Gente, eu quero fazer evangelho, mas agora você não está dando nada que vai acontecer na minha vida. Você vai ter ferramentas para lidar com problemas. Muitos dos problemas e provas que aparecem na sua vida, você nem sente que está transpondo. A gente tem dois casos. Um do Mensageiros, que é a Isabel, viúva, de 4 ou 5 filhos, se eu não me engano, e ela fazia o evangelho, o esposo desencarnado acompanhava ela e ela virou um posto de socorro aqui na Terra. Então a gente vê que ela fazia evangelho no lar, não livrou dela ser viúva, ser uma pessoa que passou muita dificuldade financeira. Outro caso no livro Entre a Terra e o Céu, a Antonina não só fazia o evangelho no lar, como foi deixada pelo seu marido e perdeu o seu filhinho de 8 anos. Então, o que livrou ela fazer evangelho no lar? Não livrou, tanto que quando tem um dia que ela termina o evangelho, eles fluidificam a água para ela e para os filhinhos dela, que ela está aqui trabalhando feito louca, sem marido, com filho, e perdeu um filhinho. Eles fluidificam a água dela e levam ela para se encontrar com o filho no mundo espiritual. Então, o evangelho não te livra das dores, ele te capacita a ponto de... É como se você fosse assim, né, Luciana? Olha, com o evangelho eu aprendi a andar de moto. O que mais? Ele te dá o capacete, ele te dá uma moto melhor. Então, é como se a gente pegasse recursos para poder caminhar aí na Terra melhor. E o que você fala para ela, Luciana? A Rúbia Correia Verspelt. Mesmo fazendo evangelho, aparece tanta tribulação. Eu vou aproveitar aqui, então, para responder o da Rúbia, e vou responder também não sei se é ele ou ela, a Del Santos, que ela perguntou aqui no YouTube. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Por que toda vez, durante os dias de evangelho e reuniões, há brigas, discussões? Boa pergunta, viu, Del? Respondendo junto com a Rúbia aí. Sabe o que acontece, gente? Vocês se lembram que no Evangelho o apóstolo Paulo disse que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas? Acho que todo mundo já ouviu falar isso, né? Isso significa que nós estamos cercados por muitos espíritos. Muitos deles estão aqui vagando sobre a terra sem ter entendimento adequado de qual caminho seguir para continuar trilhando a sua jornada evolutiva até no mundo espiritual. E muitos deles estão aqui em busca de perseguições, de vinganças, em busca de zombarias, enfim, e eles gostam de se ligar a nós encarnados, porque com isso eles se sentem mais poderosos, quer dizer, com a influência que eles exercem sobre nós, essa nuvem de testemunhas, eles percebem quando eles conseguem nos influenciar. E a palavra é meio não usual, mas é a que define exatamente. Eles se regozijam quando conseguem estabelecer uma conexão, uma conectividade conosco. E muitos desses espíritos, chamados terra a terra, que o Evangelho trata como espíritos terra a terra, ou seja, são espíritos desencarnados, mas que ainda caminham sobre aqui a terra, o plano físico, o mundo físico onde nós estamos encarnados, e eles vão em busca, então, de influenciar.
De alguns, eles querem apenas a influência para satisfazerem os seus gozos. Por exemplo, tem espíritos que andam junto com pessoas que são viciadas em bebida, em tóxicos, em drogas, enfim, cigarro, drogas listas e ilícitas. E aí, essa conexão que eles fazem com essa pessoa encarnada faz com que eles sintam a satisfação, por exemplo, quando o indivíduo encarnado faz uso de um entorpecente ou faz uso de uma bebida alcoólica. Aquela sensação, aquele torpor que a pessoa sente, eles também sentem, porque eles estão ligados, quase que como ervas daninhas. Já viu aquelas plantinhas que crescem nas árvores? Geralmente em cidades litorâneas tem muito. São plantinhas que crescem em cima de outras plantas, geralmente em árvores maiores. São plantas parasitas. Então, esses espíritos parasitas, sentem a sensação que aquele indivíduo encarnado sente. Então, esses são casos de obsessão de pessoas que, assim, sequer sabem o nome do sujeito. São obsessões casuais. Se o indivíduo parar de beber, o obsessor se desliga e fala, esse cara não é mais interessante para mim. E assim acontece também com espíritos que têm afinidade conosco, porque, por exemplo, nós somos muito irritadiços, nós somos, assim, consumistas de certos noticiários trágicos, um consumismo, por exemplo, de pornografia. Tudo isso traz irmãos nossos que têm afinidade com esses pensamentos. E aí, então, o que acontece? Na tua casa, viu, Del? Na nossa casa, na casa da nossa amiga que mora na Bélgica, né? A Verspelt, a Rúbia. Em todas as casas desse mundo, tem sempre alguém que passa por lá ou que mora lá. Algum amigo espiritual nosso que a gente trata como amigo, não com desprezo, mas sim com veracidade. São todos nossos irmãos. E aí essas pessoas, esses espíritos, quando percebem que existe a possibilidade de nós nos desconectarmos deles, ou seja, deles perderem o comando sobre nós, isso traz a eles um certo transtorno, uma irritabilidade. Assim como, por exemplo, você irrita muito alguém que não gosta de trabalhar e sai batendo panela em casa, fala, opa, vamos trabalhar aí, vamos acordar às 7 horas da manhã, vamos, levanta todo mundo. O cara acorda nervoso, eu quero dormir aqui até meio-dia, não me enche. Então, esses espíritos costumam se irritar quando percebem que você eventualmente vai aprender lições que vão fazer você perceber que você está agindo no caminho errado. Nós estamos agindo de maneira equivocada. E aí, então, eu percebendo e eu mudando, consequentemente, que a proposta do evangelho é essa, eu aprendo o que fazer e eu faço, porque se eu só aprender, já falamos há pouco, não adianta nada. E aí, então, eu resolvo mudar, falo, nossa, o evangelho disse que se eu continuar, por exemplo, ingerindo bebida alcoólica, eu vou atrair uma multidão de espíritos que vão me acompanhar, que vão sugar essa bebida alcoólica junto comigo, e eu acho que é um peso muito difícil de eu carregar, eu não estou afim mais de fazer isso, não. Pensando bem, vou parar de usar, de beber, de ingerir bebida alcoólica. Vou parar de discutir com as pessoas. Vou parar de gostar de ver notícia sangrenta na televisão. Vou parar de assistir filme de terror que me causa uma angústia, uma ansiedade, um medo. Vou parar de fazer muitas coisas. Vou parar de brigar com meu irmão. Vou parar de ficar xingando o vizinho. E quando a gente então decide parar de fazer um monte de coisa ruim, a gente se eleva moralmente. A gente sobe de nível. E aí aquele que nos acompanha fica aqui. E ele não consegue mais nos alcançar. Então, sabendo disso, muitos espíritos vão fazer de tudo para você não querer fazer o evangelho. Vão provocar discussões na sua casa, como disse aqui a nossa amiga. Vão acontecer brigas, etc. Só que isso acontece geralmente no início só. Que quando você tem disciplina, faz a coisa certa, quando você persiste, eles veem que eles vão perder a batalha e eles acabam se desligando e vão deixar você em paz. Não só por esse distanciamento energético, que vai ocorrer uma ruptura de ligação, de afinidade, de sintonia, vocês não estarão mais vibrando na mesma onda, então vai ocorrer um desacoplamento e um distanciamento. Vou começar a me ligar aqui agora
com forças superiores, ou seja, vou me ligar a quem está aqui mais em níveis elevados. E aí, então vai ocorrer essa desconexão com esses espíritos. Não vai haver mais as discussões, não vai haver mais um estímulo para que você continue discutindo. Então, as tribulações continuarão surgindo, viu? A nossa amiga da Bélgica, como é que é? A Rúbia, né? Rúbia versus Bélgica. Ô, Rúbia, as tribulações continuam porque nós não podemos parar de aprender. Só que as tribulações vão passando a ter uma percepção mais sutil. O que antes nos trazia grandes transtornos e grandes ansiedades e grandes angústias, aprendendo a lidar com essas dificuldades, elas se tornam maleáveis, fáceis de serem resolvidas. Então eu posso dizer aqui sem medo de errar, você passa a sofrer menos, porque você aprendeu a lidar com a situação. O que antes causava grande transtorno, grande angústia, grande medo, grande ansiedade, grande expectativa ruim, hoje você aprende a lidar com isso e torna a sua vida mais facilmente administrável. Portanto, para fechar essa reflexão aqui, eu aconselho a você que ainda não começou a fazer o Evangelho no Lar na sua casa, faça, não desanime. Se surgir, eu acordei com uma dor de cabeça hoje, está programado eu ir lá fazer o Evangelho hoje, 8 horas da noite, mas passei uma dor de cabeça o dia inteiro, meu marido bateu o carro, o cachorro está doente. Então, é sinal que você está precisando fazer mesmo. Porque se você resolver não se filiar ao bem, o mal já te abraçou. Se você não decidir de uma vez por todas, por exemplo, como eu até coloquei há pouco no meu perfil no Facebook, é difícil fazer atividade física, não é? Difícil, né? É difícil. Mas e tratar de doença, não é difícil também? Difícil. Então, qual o difícil que você escolhe tornar fácil? Ou tornar hábito na sua vida? A dificuldade de fazer uma atividade física ou a dificuldade de tratar de uma doença? Você escolhe. Nós somos livres para escolher. Você não é obrigado a fazer o evangelho. Só que se você fizer, se você se esforçar, como disse o relato da Valquélia aí, de vários outros amigos aqui, não tem prejuízo, não vai haver um arrependimento. Agora, se você resolver não fazer, você vai se arrepender um dia. Um dia você vai retornar ao mundo espiritual, vai falar, poxa, eu tive tanto acesso a tanta informação, tinha tanta gente, assisti uma live lá com um careca lá, e uma moça lá, uma moça cabeluda, eles falaram tantas vezes isso, fizeram mais de 200 semanas falando só sobre isso. Então eu deixo para vocês esse aconselhamento aí. Faça. Persista. E não importa o que aconteça. Até respondendo outra pergunta que uma amiga fez logo no início aqui do nosso estudo, ela falou assim, e se eu estiver fora, como é que eu faço? Por exemplo, está marcado eu fazer na minha casa hoje, 8 horas da noite, mas eu vou viajar, eu estou aqui na casa de um parente, ou eu estou aqui no litoral. Faça aí onde você está. Você informe mentalmente os amigos espirituais, fala, hoje eu não vou estar lá em casa não, mas vocês, por favor, venham até aqui onde eu estou, e como para o espírito a velocidade de locomoção é a velocidade do pensamento, eles estarão contigo aí onde você estiver. Não importa onde seja. A localidade física não importa. O que importa é que você esteja ligado a eles em pensamento. Mais alguma pergunta aí? Tem, mas eu acho que vai ser a última. Rosana Bertuga, não sei se você estava aí, a gente já respondeu a sua, viu, Rô? Um abraço especial para Iris, nossa irmã querida lá da Itália. Beijo, Iris. O Lúcio Martinez Fernandes, o Lúcio já me ensinou tanto, Lúcio, nosso querido grande agora. mestre. Agora Grande ele é mestre. semeador. Um abraço, meu irmão. Tem a pergunta aqui, Sandra, eu estou sem óculos. É muito interessante que ela fez sobre o evangelho tem que ser um ritual? A Débora. Isso. Débora de Marco, lá no YouTube. Precisa ser um ritual ou pode fazer em silêncio no dia e hora de sempre? Olha, em silêncio no dia e hora de sempre. É isso daí que a gente vai se pegar aí na palavra ritual também, Débora. Você imagina que no livro, No Mundo Maior, nós encontramos uma mãe que tinha seu filho com epilepsia e alguns problemas lá, que o espírito que nos apresenta essas obras, A Vida no Mundo Espiritual, é André Luiz, ele era médico, e na parte fisiológica, ele encontrou que aquele menino estava equilibrado demais para aquele monte de problema que ele tinha. E eles nos apresentam
a notícia de que a mãe tinha disciplina de hora marcada para suas preces. Então, quando a gente diz ritual, se entrar o horário, e se essa palavra couber bem, tudo bem. Tem que ser um ritual, então, de hora marcada. No sentido de que o ritual precisa ter o acompanhamento de prece inicial, coloca a água fluidificar, lê um livro antes do evangelho para ser comentado, leia o evangelho aberto aleatoriamente, por se chamar o culto do evangelho no lar, por encontrar as mensagens pontuais para o que o seu lar esteja precisando. Então, isso é um ritual. E depois fecha com a prece final e vai ser feliz. Dê o nome que seja, mas precisa de todos esses elementos, porque muitas vezes as energias salutares em que estamos necessitando estão fluidificadas ali naquela aguinha. Estão ali. No livro Ação e Reação, a gente vê o quanto um benfeitor estimula aquela senhora que estava desencarnando, ela estava, com seu filho deficiente de lado, eles estimulam ela a ter sede porque eles magnetizaram a água. E depois desse estímulo, eles conseguem com que ela durma um sono pesado para conversar com ela no mundo espiritual. E se eu não quero seguir esse ritual de colocar água, fluidificar, a gente vai perder, às vezes, esse benefício de uma noite boa de sono para conversar com seu benfeitor. E se eu não quiser debater a mensagem, então? Nós encontramos no livro Entre a Terra e o Céu a mensagem de que, a mesma que eu citei agora há pouco, Antonina fez o evangelho, caiu na mensagem do perdão, um espírito que está dentro de sua casa escutou a mensagem e fica até um pouco bravo, fala, não, que perdão essa mensagem? Por que falaram aí sobre perdão? Eu não estou precisando disso, e começa a contar a sua história chorando, e a história, realmente, ele precisa de muito perdão consigo mesmo. Então, é necessário, sim, falar em voz alta. E muitas vezes a gente fala assim, eu escutei aí que Emmanuel passa as dicas de como fazer o evangelho no lar, e a gente tem que debater, mas eu tenho uma vergonha de falar, o que eu entendo. Nós temos vergonha, eu vou fazer o culto do evangelho no lar, eu tenho vergonha de apresentar para o Oceander o que eu entendi. Mas eu não tenho vergonha de reclamar, eu não tenho vergonha de falar mal dos outros, eu não tenho vergonha de falar mal do governo, eu não tenho vergonha de ficar aí falando um monte de bobeira. Então, se for o nome ritual isso, minha irmã, precisa ser feito. Precisa porque é necessário o esclarecimento. A gente tem filho em casa. Quantas vezes os nossos filhos não escutam a gente fazer comentários cheios de injúria, que não serve para nada? Às vezes a gente falando de um parente, nossa, aquele parente poderia ter agido diferente. Eles escutam tudo isso e não vão escutar a gente elucidando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a Bíblia, o Testamento, que você quiser ler na sua casa. Então precisa sim seguir à risca todas essas regrinhas do Evangelho. Dia e hora marcada para respeito com os benfeitores, afinal, qualquer pessoa da nossa vida precisa de dia e hora marcada para o encontro. Por que não um benfeitor de alto escalão, como os nossos anjos de guarda? Precisa, não é assim, resolvi fazer o evangelho agora, faz o evangelho. Não é assim. Infelizmente não é. Precisa ter dia e hora marcada. E em silêncio não vai atingir tudo quanto necessário, quanto você colocar as palavras para fora, minha irmã. E é isso aí. Eu acho que tudo que tem disciplina funciona melhor, não é? Se a pessoa tem horário para trabalhar, horário para cumprir, tudo funciona melhor. E com o mundo espiritual não é diferente, com os amigos espirituais não é diferente. Eles têm compromissos também. Os nossos orientadores, os nossos benfeitores espirituais têm as suas incumbências. Eles têm outros afazeres, eles não têm tempo para ficar 24 horas por dia esperando a gente resolver fazer uma oração ou fazer uma ligação dessa. Então, eles têm também outras ocorrências a irem socorrer pessoas, a fazerem estudos, eles também trabalham. E aí, se a gente age de maneira desregrada, ou seja, isso informa indiretamente que nós não temos disciplina, que nós fazemos as coisas de qualquer jeito. Você já imaginou, por exemplo, se cada dia você fizer um almoço na sua casa num horário diferente? Gente, seguinte, hoje eu vou fazer o almoço lá para as 3 horas da tarde, hein? Tá. Aí no outro dia você fala, acordei agora, não vou tomar café da manhã não, vou fazer às 10 horas da manhã o almoço hoje. Então, assim, a gente tem horário para almoçar, para jantar, para dormir, para
Para ir no cinema tem que ter hora marcada, senão você chega lá, o filme já começou. Então, toda disciplina ela é saudável. Agora, isso não é uma ritualística, isso é um respeito a fazer as coisas de uma maneira correta, certo? A Del Santos está respondendo aqui, sou mulher, entendi, valeu, Del. É que como não tem nenhuma foto sua, eu fiquei sem saber se era homem ou mulher. Mas também não importa. Um beijo, Del. Um beijo para você, bem-vinda, viu, Del? E tem um pessoal aqui também, tem outro aqui que eu não sei também se é homem ou se é mulher, S. Santiago perguntou assim, quando há divergências com alguém, fico sem energia, e logo me dá sono e tristeza. O que acontece comigo? O que acontece, meu amigo, a minha amiga, é que quando nós resolvemos utilizar a nossa energia para divergir, a gente gasta muita energia. É semelhante a usar o motor do carro para subir uma grande montanha, muito íngreme. Você chega lá em cima, no alto da montanha, ou às vezes, só que no caso aqui, quando é divergência, quando é briga, intriga, discussão política, então, meu Deus do céu, você suga uma energia que você não faz ideia. Você quer acabar com a tua energia? Entra em discussão política em rede social, você vai ver. Posso responder para ela também? E a Estela vai também dar a resposta dela. Mas assim, o que fica de mim a resposta aqui? Você pode gastar sua energia com o bem ou com o mal. Como disse meu amigo Márcio Rogério Rori, que recebeu uma mensagem do Espírito José de Arimateia, aconselhando ele, falando assim, filho, a energia que você gasta em discussões, se você utilizasse ela para consolar alguém, tua vida seria mais proveitosa. Então você vai encontrar pessoas no seu caminho que vão divergir contigo e que muitas das vezes essas pessoas podem estar equivocadas mesmo, mas a gente pode descobrir também que a gente também está equivocado. Afinal de contas, a gente não é dono da verdade, nós não somos detentores de todos os acertos, né? Então, o que eu aprendi durante a minha vida é que, especialmente em rede social, quando você entra numa discussão, você não ganha nunca. Mesmo que você esteja repleto de razão e o outro esteja absolutamente equivocado, mesmo quando o outro te julga, te condena, não vale a pena discutir. Se você percebe que ali vai haver um imbróglio, é melhor até bloquear a pessoa. Bloqueia e segue em frente. Bloqueia para poder preservar a pessoa de entrar em desgaste contigo e de você entrar em desgaste com ela. Então você perde energia, dá esse sono e tristeza porque você cai de sintonia, você diminui a sua vibração. Você usou energia para uma coisa não muito saudável. Diferente é quando você pratica algo exitoso. Quando você aconselha alguém, deixa a pessoa feliz. Quando você promove alegria para alguém, a gente se enche de satisfação. Isso dá um gás, diminui as dores físicas. A gente se sente motivado, não é verdade? Então, pula fora de divergência. Deu divergência? Não dá para conciliar, não está havendo um acordo? É melhor se ausentar. Deixa a tua opinião com você mesmo, deixa a pessoa com a opinião dela e a vida segue. É isso aí. E eu posso garantir que a pessoa que você diverge a ponto de você ficar muito triste é uma pessoa que você ama, ou que você já serviu um dia. Então, o que acontece? Nós todos temos o alimento para o espírito, que é o amor. No momento que você se coloca no lugar de vítima, poxa, eu ajudei tanto, agora me falou isso. Poxa, eu sou tão legal com a pessoa e agora me falou isso. Eu saio da linha do amor, eu começo a cobrar o auxílio que eu dei. Então, o que é recomendado? A gente voltar na linha do amor. Com essa pessoa, se você conseguir, sim, te tratou mal, trata bem, que essa é dar a outra face. Mas se você não conseguir com essa pessoa, dê amor para outras pessoas. Vai mexer com as plantas, vai mexer com seus animaizinhos, dê um banho no seu cachorro, faça um bolo para o seu vizinho, para sua mãe, para sua tia, para sua sogra. Eu vou fazer uma torta para sua mãe, Luciano. Tadinha, ela está com vontade de comer minha torta. Então, a gente começa a motivar a nossa máquina do amor de novo, já que alguém deu uma balançada nela. Agora, se você ficar pensando, poxa, por que isso comigo? Nossa, eu não merecia que a pessoa falasse alto comigo desse jeito. Nossa, isso daí não é amor, nem consigo mesmo. Então, realmente, você vai se enfraquecer, porque o que move o seu espírito, assim como move o meu, o do Oceano, de todas as pessoas aqui, é o amor. Se você está deixando isso ir para o ralo, você vai sentir essa fraqueza que é mais espiritual do que física, mas atinge o físico também. E a última pergunta aqui, na verdade, é uma afirmativa da Ana Cruz. Falou assim, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Parece que somos sempre culpados pelos próprios sofrimentos. Ô, Ana, posso te contar um negócio, Ana? Como é que eu falo isso para Ana, hein? Ô, Ana, vou falar. Fala que Ana. ela acertou o alvo.
Ô, Ana, você acertou, Ana. Você pensou, só parece que eu acertei o alvo, você acertou. Ô, Ana, eu vou te dizer um negócio. Surgem circunstâncias que fogem do nosso controle, ou seja, alguém vem e me ofende. Eu sou culpado por a pessoa ter me ofendido? Não, porque é um problema da pessoa, ela que me ofendeu. Eu não posso coordenar o que ela vai fazer ou o que ela vai deixar de fazer. Agora, como eu reajo a isso, aí é culpa minha. Entende? Doeu, né? Então, assim, eu não sou culpado pelas circunstâncias. Muitas circunstâncias não tem culpa. Por exemplo, eu não tenho culpa que hoje está chovendo. Não tem culpa. Mas você pode sofrer com isso. Agora, por exemplo, se eu ficar aborrecido porque está chovendo, e chove sempre, né? E quando você lava o carro, chove, Sander. Deus Pois faz é, isso com rapaz, você. é a melhor forma de fazer chover aqui em Rio Preto é quando é só eu lavar o carro. Espera um pneu pouquinho, pretinho, né? chove daí meia hora, é impressionante. Acho que acontece com vocês aí. É a vítima do mundo, ele é a vítima. Então, assim, Ana, nós não somos culpados pelo que as pessoas fazem conosco, mas como nós reagimos a isso, imaginando, por exemplo, eu imagino que a pessoa, poxa, por que a pessoa foi fazer isso comigo? Por que ela não foi melhor? Foi porque ela não sabe, ela não consegue. Por que o político rouba? Porque ele não teve a moral ainda aprimorada para poder lidar com o dinheiro público e não roubar. Por que as pessoas ofendem? Porque elas ainda não sabem com clareza. E quando elas ofendem, elas produzem uma energia tão ruim dentro delas, que isso vai trazer doença para elas. E que se elas tratassem as pessoas de forma melhorada, elas iriam ter muito mais êxito em todas as questões de relacionamento, de vida. Então as pessoas não sabem. Agora sim, eu não posso me contaminar com a imperfeição do outro. Eu preciso aprender a me blindar. Mas essa é uma outra aula, né? Esse é um outro estudo. Nós vamos finalizar aqui, gente, convidando vocês a semana que vem, é a semana que fica ali entre o Natal e o Ano Novo, aquela semaninha gostosa, festiva. Terça-feira nós vamos estar aqui de novo falando sobre esses assuntos, aqui fazendo esse bate-papo com vocês, respondendo perguntas, enfim, trocando essa ideia legal. Tem muita coisa, muita gente fez muita pergunta aqui que não dá tempo da gente ler, a gente tenta conciliar uma pergunta com a outra aí para poder responder para todo mundo, mas obviamente que não há tempo hábil para isso. Mas semana que vem fica o convite. Espero que vocês possam estar conosco. Coloque a sua agenda aí, coloque na sua agenda do celular aí um despertador aí para umas 10, 15 para as 8, na terça-feira que vem, para você estar aqui conosco e vamos continuar com essas perguntas aí que tá muito bacana. Certo? Vamos para a nossa prece então? Deixar um abraço pro meu amigo Acácio Camilo aqui, sempre compactuando aqui com a gente, trazendo mensagens aí, trocando ideia com o pessoal. O Acácio é muito fraterno com as outras pessoas aqui. A Iris vai dormir daqui a pouco. A Iris vai... não, vai dormir daqui a pouco? É, porque ela vai descansar, que a Iris está lá na Itália, né? Não sei não. Um beijo aí para a Iris, para Bruna Miranda Paiva. Nossa, tanta gente aqui. Daqui a pouco eu vou dar um alôzinho para vocês aqui, para o Luciano Praciano, para a Orfila Bertolini Gonçalves, a Zaide Bacoche, a Constância Laura Rangel, enfim. Vamos para a nossa prece? Finalizar aqui hoje? O nosso tempo já foi? Vamos lá. Um abraço minha amiga Lidiane Barbosa, que está aqui. Eu amo comer a comida da Lidiane. Faz tempo que eu não vou lá. A Lidiane tem um restaurante aqui em Rio Preto, que é a comida mais gostosa aqui de Rio Preto. É da Mercadão, gente. A Lidiane Barbosa. Tem um restaurante dela na esquina do Mercadão aqui em Rio Preto. Ai, que delícia. Ali na Antônio de Godói ali. Maravilha. Vamos lá, gente. A Luciene disse que já ativou o sininho aí. Isso mesmo, Luciene. Vem para a Rede Amigo Espírita aqui. Senhor Jesus, nosso mestre amigo, divino orientador de nossas almas, médico que nos cura, professor que nos orienta, pedagogo, terapeuta, por que não? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, mais um dia de reflexões de alto nível, desejando sempre, mestre, nos ligarmos não à tua figura, não à tua pessoa, mas sim a essas emanações que o Senhor nos orientou a seguir. Com isso, diretamente nós estaremos então ligados com a tua presença. Que nós possamos dia a dia, Senhor Jesus, caminhar no teu passo, seguir as tuas lições, praticando dia a dia as virtudes que viemos buscar aqui, dentro do nosso planejamento reencarnatório, de sermos pessoas mais afáveis, mais gentis, generosas,
menos egoístas, menos irritadiças, menos pessimistas, que nós possamos cultivar a alegria da vida, da esperança, da fé. Vinde a mim, todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Todos que estáis sedentos, todos que estáis aflitos, o Senhor nos orientou. E cá estamos nós, Mestre, na busca por nos dessedentarmos, nessa busca por nos alimentarmos e nos sentirmos cada vez mais nutridos, cada vez mais saciados com o pão que o Senhor nos ofereceu, o pão da vida, o reino dos céus que está em uma consciência tranquila que nós estamos aqui em busca de cultivarmos. Senhor Jesus e amigos espirituais, quero abençoar cada irmão nosso presente nessa corrente do bem, que nos dão a honra da sua companhia. Quero abençoar a nossa rede Amigo Espírita, ao nosso movimento espírita, que possamos todos sempre cultivarmos o desejo profundo e muito fortalecido de cada vez mais nos unirmos, nos aceitarmos, nos compreendermos, nos amarmos. Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, muito obrigado pelas circunstâncias, pelas oportunidades, pelas dificuldades que estão nos modelando, nos transformando, nos reformulando, fazendo com que nós nos tornemos pessoas melhores. Quero abençoar, Mestre, a todas as pessoas que estão enfermiças, aquelas que estão com Covid, aquelas que estão no nosso pensamento, aqueles nossos irmãos que retornaram ao mundo espiritual, não só pelo Covid, mas por outras enfermidades, fizeram a sua passagem, retornaram ao mundo maior, que recebam o nosso carinho, nosso abraço, o nosso desejo de continuarmos ligados pela eternidade. Senhor Jesus, queremos te agradecer profundamente por nos proporcionar todas as circunstâncias que fazem com que esse trabalho singelo possa alcançar corações. Nosso desejo é esse. Que possamos, Mestre, com a tua permissão, estarmos aqui novamente na próxima semana. E quero te abraçar, Senhor Jesus, em especial, pelo dia que representa a tua vinda entre nós. O dia 25, o dia de Natal, o dia do teu encarne entre nós, que nos trouxe somente benefícios, que estamos cultivando até hoje e cultivaremos para sempre. Receba o nosso abraço, os nossos parabéns, Senhor Jesus. Todos nós te abraçamos num abraço coletivo, onde quer que estejamos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Queremos estar ao seu lado hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja, e fica aqui o nosso agradecimento